Então esse soft power que os Ramones criaram não era sobre o que eles diziam, mas era sobre o que eles eram. Eles eram esse produto barulhento, caótico e individualista de uma cultura livre, que era algo inimaginável na União Soviética. Mas é claro que a União Soviética, por mais que tentasse permanecer completamente fechada, não conseguia ser completamente. Então a música ocidental conseguiu formas de entrar no bloco soviético e se tornou essa fonte grande de influência cultural por uma juventude que estava sedenta por alternativas. Então tinha, por exemplo, a BBC, a Voice of America, a Radio Free Europe, aqui na imagem, e que essas ondas conseguiam atravessar as fronteiras. Então esse rock que chegou lá influenciou muito aquelas gerações. Também tinham discos de vinis e cassetes que eram contrabandeados através das fronteiras e que eram bastante preciosos e ali cobiçados dentro daquele mercado negro. E é claro que esse método faça você mesmo ali da cultura punk conseguiu ecoar naturalmente dentro desse ambiente e que considerava já a própria partilha de música de forma independente como um ato de resistência. Na União Soviética, esses fanzines eram chamados de samizdat. Não eram bem fanzines, era mais essa prática de copiar e distribuir de forma ilegal literaturas proibidas ali no regime soviético. Então esses canais, a música e a ideologia do punk não só chegaram nessas novas audiências, como forneceram as ferramentas necessárias para que essa audiência criasse sua própria cena de resistência. E o Estado soviético, inclusive, criou patrulhas de música para reprimir esses jovens rebeldes. Mas aí, como a gente sabe, a proibição aumenta o fascínio e essa popularidade do fruto proibido. Então, quando essa mensagem ultrapassou aqui a cortina de ferro, ela teve uma transformação nessa ultrapassagem. Esse significado foi reinterpretado. No Ocidente, os punks se rebelavam contra o capitalismo, esse consumismo, essa conformidade social, essa indústria musical corporativa e até mesmo esse governo democrático. Mas já desse outro lado, o que era padrão tinha essa face única, que era esse Estado-partido autoritário. Então aqui essa crítica do punk ao consumismo se tornaram secundárias até mesmo irrelevantes, já que essa sociedade era marcada por escassez de bens de consumo, não tinha um mercado de consumo vibrante, então essa energia crua do punk foi apropriado como uma arma forte contra essa opressão estatal. Se, por exemplo, aqui no Future do Sex Pistols falava sobre esse desespero econômico, aqui no Leste vai falar sobre essa estagnação política, essa falta de liberdade também. Então essa linguagem dos Ramones menos direta sobre o governo, falando mais sobre o comportamento, conseguia permear muito mais para esse lado aqui, porque não dava exatamente o nome aos bois dentro das músicas, apenas pouquíssimas delas. E quando acontecia já era lá na discografia do final dos anos 80 dos Ramones, como o Animal Boy de 86 ou Halfway to Sanity em 87. Então esse punk na União Soviética foi ressignificado e foi criada também uma cena local. Aqui a gente vê uma das bandas chamada de Civil Defense, que em russo é Grounddaskaya Orobona. Tomara que nenhum russo veja esse vídeo aqui. E o líder dessa banda aqui era um comunista que era contra o comunismo, porque ele se achava mais comunista que os comunistas. Então ele criticava essa repressão e essa estagnação da sociedade soviética. Só que a reação do regime foi brutal contra ele. Simplesmente internaram ele à força no hospital psiquiátrico, e que era uma tática bem comum pela KGB para silenciar quem estava destoando demais. Então esse vídeo aqui, no fim das contas, é sobre uma ironia geopolítica. A primeira é que essa cultura criada através da ironia e do desdém pelo capitalismo americano se tornou fora dele um dos símbolos mais atraentes desse sistema. A segunda grande ironia aqui é que o Joey Ramone, como um grande conservador, acabou inspirando atos contra a política no mundo todo. E também esse conflito interno que existia dentro da própria banda, como o Joey e o Johnny. E a maior ironia é que esse movimento marginalizado, que era incompreendido e até mesmo reprimido pelo conservadorismo americano, se tornou uma das exportações mais representativas dos Estados Unidos. Então, Los Angeles reprimia os punks, mas ao mesmo tempo esse mesmo som ajudou a corroer essas bases do socialismo soviético. Lembrando que essa não era a única banda que existia. Tinha outras bandas também desempenhando diferentes papéis nesse quesito.